Presidente da Ucrânia anuncia que Liman está totalmente livre de soldados russos. Invasão no campo de futebol na Indonésia e a consequente reação policial provocam a morte de mais de 120 pessoas após um jogo com 2 portugueses em campo. Partido do primeiro-ministro Krišjānis Kariņš venceu as eleições na Letónia. Letões validaram a política pró-ocidental do centro-direita. Jair Bolsonaro ou Lula da Silva? Mais de 156 milhões de brasileiros chamados às urnas para decidir. Слава Україні! Слава десантно штурмовим військам Збройних сил України! Слава! As forças militares da Ucrânia anunciaram a reconquista da cidade de Liman aos soldados russos, recuperando mais um pouco da região de Donetsk, uma das anexadas ilegalmente pelo Kremlin na semana passada. Desde o meio-dia e meia que Liman está completamente livre. Agradeço aos nossos militares. Glória à Ucrânia. O Ministério da Defesa russo diz que as Forças Armadas russas destruíram 7 depósitos de artilharia e mísseis nas regiões ucranianas de Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaiv e Donetsk. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, sediado nos Estados Unidos, a Rússia está agora a dar prioridade à defesa dos territórios ocupados no sul da Ucrânia, em detrimento do leste. Subiu para 31 o número de vítimas mortais provocado pelo ataque russo a um comboio humanitário em Zaporizhia na passada sexta-feira, segundo informou o governador da região. As vítimas são 30 civis e um polícia. Mais de 120 pessoas morreram na sequência de uma invasão de campo durante um jogo de futebol na Indonésia. A revolta aconteceu após a derrota da equipa local, o Arema, por 3-2, diante do Persebaya Surabaya. 2 portugueses, Abel Camará e Sérgio Reis Silva, alinharam pela equipa da casa. Camará marcou, aliás, os 2 golos do Arema. Após o final do jogo deu-se a invasão de campo, a polícia interveio, recorreu a gás lacrimogéneo e o pânico instalou-se. O presidente da Indonésia reagiu pouco depois à tragédia. Lamento profundamente e espero que esta tragédia do futebol seja a última no nosso país, que não haja outras tragédias humanas como esta no futuro. A intervenção policial está a ser criticada porque a FIFA proíbe expressamente o uso de gás lacrimogéneo no interior de estádios de futebol. Um jornal local chegou a avançar a ver mais de 170 mortos, mas pouco depois as autoridades reviram o balanço e confirmaram a morte de pelo menos 125 pessoas. A Federação Indonésia suspendeu todos os jogos da Primeira Liga. O partido do primeiro-ministro Krišjānis Kariņš ganhou as eleições na Letónia. A nova unidade de centro-direita ficou aquém das projeções, com 19% dos votos, mas ainda assim em posição de ser chamado a formar governo. Os letões validaram a política de Kariņš de apoio à Ucrânia. Nem eu, nem o meu governo, nem o meu país reagimos com medo. Conhecemos a Rússia, conhecemos a política russa há anos. Conversámos e tentámos avisar os nossos vizinhos antes do início da guerra, por isso não há nada de novo para nós. Continuaremos a investir na nossa própria defesa como Estado-membro da NATO, continuaremos a trabalhar em conjunto com os nossos parceiros da NATO para garantir que a Letónia e as regiões bálticas permaneçam tão seguras no futuro como hoje. A segurança nacional e o apoio à Ucrânia foram questões-chave para muitos eleitores, bem como a necessidade de estabilidade neste país no extremo oriental da União Europeia e da NATO. O Partido dos Falantes de Língua Russa sofreu uma quebra eleitoral acentuada. Jair Bolsonaro ou Lula da Silva? Extrema-direita ou esquerda? Mais de 156 milhões de brasileiros têm o poder de decidir quem será o próximo presidente do Brasil, numas eleições extremamente polarizadas. Mas o atual presidente do Brasil tem ameaçado não reconhecer o resultado se a eleição não for transparente.
Várias organizações internacionais estão presentes no Brasil para observar o processo eleitoral, mas Bolsonaro não tem parado de questionar a fiabilidade da votação, bem como das sondagens que dão a vitória a Lula. O último estudo de opinião, divulgado ontem pelo Instituto Datafolha, dá a vitória a Lula da Silva nas eleições, com 50% face a 36% para Bolsonaro. A sondagem tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Caso nenhum candidato obtenha a maioria necessária para ser na primeira volta, os brasileiros voltarão às urnas no dia 30. Os brasileiros residentes em Portugal acorreram massivamente às urnas para a eleição do próximo presidente do Brasil. Na Faculdade de Direito de Lisboa, desde a abertura das assembleias de voto, formaram-se longas filas. O cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Vladimir Valer, congratula-se com a afluência às urnas. É um prazer, não é? Verificar, enfim, que o brasileiro residente aqui providenciou o seu título eleitoral, fez a transferência, tem a documentação em dia, tudo isso é muito positivo. Temos que apenas elogiar o que estamos presenciando. Nos 3 consulados, Lisboa, Porto e Faro, estavam inscritos 80 mil eleitores. Tal como no Brasil, os brasileiros residentes em Portugal estão divididos quanto ao sentido do voto. Creio que esse presidente atual não fez o que era suposto ser feito para a população brasileira. Creio que a mudança é o melhor para a gente ver como transcorre ou não as coisas. Que não volte o que tinha antes. O partido tinha antes, foi muita corrupção, muita coisa que eles descobriram. Então acho que é melhor continuar o que está lá por enquanto, já que já não tem outros candidatos mesmo. Quem pode escolher e deixar o que está. 2 das 58 máquinas de registro de voto eletrónico apresentaram problemas, tendo sido substituídas com a autorização do Tribunal Superior Eleitoral. Caso nenhum dos 11 candidatos obtenha a maioria de 50% mais um voto este domingo, a segunda volta realiza-se no dia 30. Um dia depois de ter feito 22 anos, o piloto finlandês Kalle Rovanperä tornou-se o mais novo campeão do mundo de rallies de sempre. Este domingo venceu a 11ª e antepenúltima prova da temporada, o Rally da Nova Zelândia. Rovanperä bateu o anterior campeão, o francês Sébastien Ogier, por 34,6 segundos. O estónio Ott Tänak ficou em terceiro, a 48,5 segundos. Foi uma pequena espera depois de alguns rallies difíceis. O maior agradecimento vai para a equipa, claro. Eles fizeram um foguete este ano, um carro confiável e rápido. E mesmo depois dos rallies difíceis, eles sempre acreditaram em nós, dando-nos o melhor apoio possível. Ao lado de Kalle Rovanperä esteve Jon Altunen, também ele campeão de navegadores. Bruno Lage já não é treinador do Wolverhampton. O clube da Liga Inglesa anunciou ter prescindido do treinador português um dia depois de a alcateia portuguesa dos Lobos ter perdido por 2-0 na visita ao West Ham. Foi a 4ª derrota da temporada do Wolverhampton, que ocupa o primeiro dos lugares de descida com apenas 6 pontos. Campeão português pelo Benfica, Bruno Lage foi contratado pelo Wolverhampton em junho do ano passado e na última época não foi além do 10º lugar. A camisola Mão de Deus vai estar em exposição durante o Campeonato do Mundo de Futebol que decorre no Catar. A camisola utilizada pelo jogador argentino Diego Maradona, quando marcou o famoso golo contra a seleção de Inglaterra no Mundial de 1986 no México, que se diz que teve a mão de Deus, está exposta no 321 Qatar Olympic and Sports Museum.